Muito bom dia. Ouve-se bem? Ouve. Bom dia. Queria começar por agradecer o convite para estar neste evento tão interessante. Ahm, Nós não combinámos nada nas apresentações, isto vai sair como de forma espontânea. Ah, Provavelmente eu devia ter falado antes, porque eu vou falar de uma forma mais global e mais abstrata, e depois as apresentações seguintes foram um pouco mais concretas em exemplos específicos. Mas pode ser visto como uma espécie de visão agora de sumário global. Uma coisa que eu vou fazer diferente é que vou falar um bocadinho do passado da inteligência artificial, de onde é que ela vem, onde é que está e qual é o futuro, com algum foco na medicina. Um, ou claramente com foco em aplicações em medicina. Onde é que está esta coisa? Tá. Ok. Eu não vou falar de nenhum trabalho nosso, do grupo do técnico ou do Instituto de Telecomunicações, para eu faço parte. A única imagem que tenho aqui relativa a trabalho próprio é esta imagem que está ali, que é um trabalho de doutoramento feito em conjunto com a Fundação Champalimaud, é a classificação e detecção de glioblastomas em imagens de ressonância magnética. É um exemplo típico de uma aplicação atual de inteligência artificial em medicina, é a análise e diagnóstico de imagens médicas. Mas está ali só a título de ilustração, porque é uma imagem bonita ou terrível, em certo aspecto, mas do ponto de vista estético é uma imagem. Uh, Pronto, é muito frequente fazer estas palestras sobre o que é inteligência artificial e contar a história. Portanto, como eu gosto sempre de começar do princípio, acho que hoje em dia as pessoas devem para ter uma boa cultura geral, devem ter uma ideia clara do que é, de onde é que vem a inteligência artificial, do que é, qual é, digamos, o tecido científico ou económico ou tecnológico subjacente que permitiu chegar ao ponto em que chegamos. Portanto, tal como conhecemos a história da máquina a vapor, ou a história dos automóveis, a história da eletricidade e as invenções do Edison, hoje em dia não faz sentido não conhecer estas coisas, pelo menos nesta visão mais macroscópica, digamos assim. Portanto, a definição de inteligência artificial é uma expressão muito difícil de definir, porque a própria palavra inteligência é muito difícil. Os filósofos, os psicólogos, os neurocientistas, etc., não têm um acordo sobre o que é que significa inteligência. Mas a simulação de inteligência é mais ou menos consensual. A simulação de inteligência por máquinas, nomeadamente por computadores, ou de certa forma é um comportamento que os humanos vejam como inteligentes. E, portanto, está a dar ao humano a responsabilidade de conhecer se aquele comportamento é inteligente ou não. Exemplos são múltiplos, vimos muitos já nas últimas duas apresentações que acabámos de ter, excelentes, imensos exemplos de aplicações de inteligência artificial, mas aqueles que são assim mais mediáticos e mais espetaculares ao longo das várias décadas passadas, talvez o mais famoso de todos seja, mais famoso, no século XX, antes da mudança do século, foi o Deep Blue, que derrotou o Kasparov, o campeão de xadrez. Depois temos já neste século uma coisa parecida em que uma máquina de inteligência artificial derrotou o campeão do mundo de Go, que é um jogo mais complicado. E depois temos essas coisas mais atuais, como vemos aí, condução automática, diagnóstico automático de imagens médicas, o tradicional e muito conhecido agora ecrã do ChatGPT, e ali no meio, semi-escondido, as redes sociais. Eu gosto sempre de salientar quando estou numa audiência de pessoas que não são da área, uma coisa muito importante, as pessoas provavelmente não têm noção, mas a esmagadora maioria das utilizações de inteligência artificial neste momento são nas redes sociais. Eu não, É muito difícil fazer a conta, mas eu tenho uma estimativa que deve rondar pelo menos 90% dos algoritmos de inteligência artificial que estão a ser corridos neste momento no mundo estão a ser corridos ou no Facebook, ou na TikTok, ou no Twitter, ou no Instagram. É aí que está o grosso da inteligência artificial e é daí que veio o dinheiro para desenvolver a inteligência artificial ao nível em que ela está hoje. Isto é a história da inteligência artificial num slide. É uma história muito conhecida para quem estudou, para quem é próximo da área. E são conhecidos, tem os três booms e os dois invernos. Portanto, o boom 1 foi uma grande explosão de entusiasmo na década de 50 e 60. Um, Ficou conhecida historicamente pelo acrónimo carinhoso de GOFAI. GOFAI significa Good Old Fashioned AI, a boa IA à moda antiga, e da qual provavelmente o pináculo foi esse, como eu já referi, o Deep Blue, a máquina da IBM que derrotou o Garry Kasparov, que era na altura o campeão do mundo de xadrez. Era considerado uma coisa muito difícil, só para pessoas muito inteligentes que jogam muito bem xadrez. Depois a seguir houve um arrefecimento logo a seguir, uma perda de interesse por várias razões. Aqui, uma das razões é porque era muito difícil. Há um paradoxo muito famoso, que é o paradoxo de Moravec,
que diz que coisas que para nós parecem muito difíceis para os computadores são muito fáceis, coisas que para nós são muito fáceis para os computadores são muito difíceis. O exemplo é jogar xadrez. Para nós, para um humano, é uma coisa difícil, demora anos a aprender a jogar bem xadrez. Para um computador é relativamente fácil, nos anos 90 estava resolvido de certa forma. Coisas para nós são fáceis, como reconhecer caras, ou reconhecer uma pessoa ao longe pela maneira como anda. Uh, para nós são extremamente fáceis, não sabemos dizer como é que fazemos, mas para um computador revelaram-se extremamente difíceis e só hoje em dia é que essas coisas estão a começar a ficar resolvidas. Portanto, houve o Boom 2. O Boom 2 é o boom ali no meio do final de anos, meados dos anos 80, que é o chamado boom dos Expert Systems, que prometeu também muito, gerou muito entusiasmo na área da medicina. Nos Expert Systems, a ideia é que há um perito de um determinado assunto, está ali representado como aquela senhora com a camisola verde, que é a perita, e depois há um senhor que é o knowledge engineer, que extrai o conhecimento da pessoa, coloca o conhecimento da pessoa numa base de conhecimento, e depois há um utilizador, que é um leigo, não é especialista, que vai consultar essa base de conhecimento para resolver um problema qualquer. E isto foram feitos expert systems, portanto, a palavra em português é sistema pericial, um sistema que é perito num assunto qualquer, em medicina, em várias áreas de negócios, em áreas técnicas, por exemplo, manutenção era uma área em que isto foi muito desenvolvido, manutenção de aviões, manutenção de automóveis. Mas isto revelou-se, também teve uma série de gargalos de garrafa, como se costuma dizer, de bottlenecks, porque é muito difícil transmitir o conhecimento de um perito humano para dentro de uma base de conhecimento, porque os peritos humanos muitas vezes não sabem exatamente explicitar a forma como tiram as suas conclusões e como fazem as suas decisões. Portanto, isto também isto caiu a pique, houve muitas empresas que foram à falência porque isto não funcionou tão bem como se esperava. E nesta altura, quando isto estava a começar a cair, estava a surgir o desinteresse nos expert systems, estava a surgir o interesse numa outra área da inteligência artificial, que é chamada machine learning em inglês, ou aprendizagem automática, em português, é a expressão correta em português. Um, e estava a acontecer neste momento várias coisas no mundo, que tiveram um enorme impacto no que veio a seguir. Nomeadamente foi a generalização dos computadores pessoais, IBM-PC, o famoso IBM-PC, no princípio dos anos 80. Foi o surgimento e a expansão da internet, portanto, o aparecimento de computadores pessoais em casa das pessoas e a generalização da ligação à internet mudaram o mundo radicalmente. Hoje em dia, eu costumo ter um slide com esses números, hoje não tenho, cerca de 6 mil milhões de pessoas no mundo, portanto 6 em 8, que é a população do mundo, têm acesso à internet. E 5, tal têm smartphones. Portanto, todas as pessoas estão nas redes sociais, etc, etc, o acesso, o mundo está globalizado do ponto de vista de acesso e da comunicação à informação. E, portanto, surgiu este boom 3, suportado na aprendizagem automática, que levou aos nossos dias a estas coisas todas, desde veículos autónomos, armas autónomas, inteligência artificial para o bem, obviamente na medicina, que eu vou falar, deep learning, etc. O que é que empurrou, do ponto de vista, porque estas coisas são muito caras, e há sempre, como qualquer economista dirá, follow the money, não é? É preciso saber de onde é que vem o dinheiro para estas coisas, porque estas coisas são muito caras. E tudo o que é caro só é pago se houver algum retorno. E o que estava a acontecer era que estavam a aparecer no mundo estes gigantes tecnológicos, por esta ordem, no final dos anos 90, meados dos anos 90, Amazon, Google, Facebook, YouTube, Twitter, e depois mais outros, mais recentes, Instagram, TikTok, muito falado hoje em dia. E, portanto, estas empresas, e muito resumidamente, o que fizeram foi uh, criaram, fizeram um paradigma novo de acesso à informação baseado em pesquisa e recomendação, suportado num modelo de negócio que era associar publicidade a essas pesquisas e essas procuras e às redes sociais, e fizeram quantidades de dinheiro incalculáveis com base neste modelo de negócio, cujo suporte tecnológico é inteligência artificial e machine learning. Se não tivesse havido isto, não havia IA como há hoje. Nada que se pareça. Portanto, neste momento, de longe, a maior fatia de dinheiro, a maior fonte de dinheiro para investigação e desenvolvimento nesta área são estas empresas, também na área médica, elas investem muito e portanto, sem estes modelos de negócio novos do mundo moderno, das redes sociais e da pesquisa e dos sistemas de recomendação da Amazon, não havia IA como conhecemos hoje. Só para terem uma ideia, provavelmente alguns de vós sabem, a Alphabet, que é a casa-mãe da Google, que tem a dona da Google do YouTube, faturou em 2003, em 2023, qualquer coisa como 240 bilhões de dólares, de 240 mil milhões de dólares. É só um bocadinho menos que o PIB português, só em publicidade. E, portanto, estamos a falar de quantidades de dinheiro absolutamente incomparáveis com aquilo que os Estados podem investir em investigação. A Amazon, por exemplo, que é a empresa que mais investe em investigação e desenvolvimento no mundo, investiu em 2023 também
qualquer coisa como 75 mil milhões de dólares em investigação e desenvolvimento. 75 mil milhões de dólares é um quarto, um pouco menos de um quarto do PIB português. Portanto, essas empresas investem mais em investigação e desenvolvimento do que a maioria dos países. Só poucos países no mundo investem a este nível. O que é isto, só para quem não é familiarizado com este assunto, o que é isto do machine learning e porque é que mudou completamente este panorama? Foi porque mudou-se da tentativa de pôr os peritos a explicar como é que se resolve um problema para aprender a resolver o problema. O exemplo canónico é como é que eu distingo imagens de cães de imagens de gatos, usando uma técnica chamada aprendizagem supervisionada, em que eu dou muitos exemplos de cães, muitos exemplos de gatos, e depois tenho algo chamado algoritmo de aprendizagem para afinar os parâmetros de uma máquina, que depois, mais tarde, se tudo correr bem, quando eu lhe mostrar um cão, ela vai dizer que é um cão e não um gato. Portanto, isto é aprendizagem automática num slide, é só isto. Isto tem vindo a ser usado, obviamente, em medicina não é de agora, há muitas décadas. Uma área particularmente bem sucedida é a dermoscopia, a capacidade de reconhecer, distinguir lesões benignas de lesões malignas na pele, a partir de imagens dermoscópicas. Mamografia também trabalha-se em utilização de aprendizagem automática para detecção de lesões em mamografia já há décadas, portanto são assuntos que já vêm a ser desenvolvidos há décadas e hoje em dia estão cada vez mais poderosos. E estão cada vez mais poderosos porque aconteceu no século XX, digamos, na primeira década do século XX, uma revolução na área da aprendizagem automática chamada Deep Learning Revolution, ou a revolução da aprendizagem profunda. O que é a aprendizagem profunda? Também só num slide, não quero fazer nada técnico, obviamente. A ideia é que durante muitas décadas toda esta área de, digamos, da análise de imagem ou da visão computacional era baseada em muita engenharia humana, os humanos a tentar perceber que características é que se devem extrair de uma imagem para que eu depois possa classificar, por exemplo, se um cérebro é normal ou se tem uma doença qualquer. E o que aconteceu com o Deep Learning foi que estes peritos humanos foram dispensados, porque o sistema consegue aprender tudo, chama-se end-to-end, de ponta a ponta, todo o sistema é aprendido, nomeadamente que características é que se devem extrair da imagem. E isto mudou completamente, mudou radicalmente o panorama da inteligência artificial no século XXI. Isto foi a grande explosão foi no princípio da segunda década do século XXI, de 2010, 2012. O momento-chave é um momento crítico que é considerado que aconteceu em 2012, que eu não vou explicar o que é. Mais recentemente ainda, houve outro salto de paradigma muito importante e que veio dar origem àquilo que hoje todos conhecem como o ChatGPT, os modelos de linguagem, deixou de se treinar, portanto, esta abordagem anterior. As abordagens anteriores para classificação são baseadas naquilo que se chama aprendizagem supervisionada, em que eu dou muitos exemplos de imagens e houve um humano que disse aqui está uma lesão, ou essa lesão cutânea é maligna, mas isso é muito caro quando eu tenho grandes quantidades de dados para classificar, e então há uma nova abordagem para aprender, que é chamada aprendizagem autossupervisionada, com base na qual são treinados os largos modelos de linguagem, grandes modelos de linguagem, como o ChatGPT, o que está por baixo do ChatGPT, que basicamente criam uma tarefa, um problema de aprendizagem supervisionada, no sentido em que ele vai tentar adivinhar algo e esse algo pode estar errado ou pode estar certo. No caso dos modelos de linguagem, é a palavra que vem a seguir numa sequência de palavras. Um, esse modelo desses, treinado com grandes volumes de dados, vem dar origem àquilo que hoje em dia conhecem, que já todos vós provavelmente interagiram com o ChatGPT, é um modelo que conhece muito bem a linguagem. Esses modelos podem ser depois chamado fine-tuned, ajustados, afinados para tarefas específicas. Isto é um pouco tentar fazer a aprendizagem à luz daquilo que é feito, aquilo que um ser humano faz. Um ser humano não vai aprender biologia ou medicina antes de ter andado no liceu e aprender a escrever e a ler, e aprender história, e geografia, e ciências naturais, e inglês, e aprende muitas coisas que não são necessariamente relevantes para a profissão que ele vai ter, mas que constituem todo o tecido subjacente de conhecimento sobre o qual depois vai montar conhecimento especializado. Estes modelos novos, nomeadamente os Large Language Models, depois a sua utilização para tarefas ajusantes, baseiam-se nessa ideia. Primeiro, vou construir um sistema generalista que sabe tudo um pouco e depois vou tentar usá-lo de forma especializada para um problema específico. Estes modelos, hoje em dia, os mais sofisticados, isto é uma visão um pouco ainda de futuro, mas já há muitos, nomeadamente vimos aqui uma imagem acabada de gerar pelo ChatGPT há bocadinho, lidam não só com texto, mas também com texto, com imagens, com sinais, no caso sinais de som, com dados tabulares, dados de empresas, etc, etc. E constroem aquilo que se chama um modelo fundacional, a Foundation Model,
do qual depois se podem fazer uma quantidade de coisas como fazer perguntar coisas, fazer sentimento análise, análise de sentimento de textos, extrair informação, muitas coisas. Portanto, a ideia é que os modelos fundacionais não foram desenhados para uma tarefa específica, ao contrário de toda a inteligência artificial anterior em que era desenhada para uma tarefa específica. É um modelo geral, é como se eu estivesse a treinar um generalista que sabe um pouco de tudo e que depois vou tentar afinar ou vou tentar ensinar ligeiramente para se especializar numa determinada tarefa. Isto foi uma explosão absolutamente inacreditável, como se viram as notícias, viram que nos últimos 4 anos apareceram dezenas, hoje em dia já centenas, de modelos, grandes modelos de linguagem. Está aí à direita em baixo, no canto inferior direito, deve ter um LED, não é? Ali em baixo vê, não aponta. Está ali o chat GPT, o GPT-4, que é o que está substituindo o chat GPT, mas muitos outros. Houve uma explosão enorme, uma corrida ao armamento, digamos assim, dos modelos de linguagem. Em medicina, isto tem uma visão, há uma visão aqui, este slide do Stanford, da University Human Centered Artificial Intelligence, uma instituição da Universidade de Stanford que se dedica a estudar e a fazer previsão para o que é que vai acontecer na medicina na área do AI. E aí é que isto vai acontecer, e já está a acontecer na área do AI, na área da saúde, criação de modelos fundacionais para a saúde. E o modelo fundacional para a saúde é um modelo que é treinado e aprendeu em milhões e milhões de health records, de registros de saúde eletrónicos, que incluem tudo, inclui imagens, inclui outros tipos de dados, inclui genómica, inclui o que houver, inclui análises clínicas, inclui relatórios médicos, inclui tudo. Porque estes modelos não são esquisitos acerca do tipo de dados que consomem. Podem consumir tudo junto, tudo à mistura. E se a coisa funcionar bem, depois podem ser consultados. Está aí, podem, como sabem, uma das grandes diferenças no IA que aconteceu com o surgimento dos Large Language Models foi baixar imenso a barreira de acesso. Qualquer pessoa pode agora chegar ao ChatGPT e perguntar uma coisa qualquer, está a interagir com o IA em linguagem natural e, portanto, isso vai permitir, se tudo correr bem, uh, a que os profissionais, ou mesmo o público, possam interagir com estes modelos perguntando questões, perguntando coisas, pedindo muitas coisas. Estão aí várias coisas repetidas, não vou entrar em detalhe, que eu estou a alongar demasiado. Um, Este é um artigo também lá de autores do Stanford Center for Human AI. E estão ali highlighted, estão ali sublinhadas a amarelo, expressões, digamos, palavras-chave desta área da utilização do AI. É a reutilização, é generalista, portanto, generalista AI, ah, construído através de autossupervisão, portanto, sem intervenção do humano na parte de supervisão, em conjuntos de dados diversos, que é um problema muito importante, e depois consegue, esse modelo há de conseguir fazer, ah, exprimir-se em texto livre, dar explicações, falar. Toda a gente sabe que o ChatGPT também fala, não é? Temos que pedir para ele falar. Uh, Isto é uma visão parecida. Estão aqui 3 exemplos, é a mesma coisa. Exemplos de coisas que podem fazer. O médico pode estar a interagir com um sistema de radiologia no computador, a ver, e o sistema está a dizer que há ali um problema qualquer, há ali um osteofito. Uh, o médico pode ser um sistema de monitorização automática de doentes em unidades de cuidados intensivos, em que há um alarme gerado pelo sistema de inteligência artificial que diz é preciso insulina, e o médico ou o enfermeiro pergunta porquê, e o sistema tem obviamente que ser capaz de gerar uma explicação. Esta explicabilidade é extremamente importante, e pode ser um parceiro, digamos assim, um copiloto em, 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 em procedimentos de análise. Nesse caso aí é uma colonoscopia, se não me engano, em que o médico está a observar, vê algo estranho, o computador também está a observar, e o médico pergunta, explica esse objeto que aparece aí do lado esquerdo do ecrã, e o computador explica esse objeto parece uma parede arterial, blá blá blá. Portanto, isto são as coisas. Portanto, a ideia, a visão neste futuro, que é um futuro a médio prazo, não existe ainda, desta forma, é ver a inteligência artificial na medicina como um serviço que é consultado, tal como o ChatGPT é um serviço que é consultado remotamente. Eu não vou entrar aí em detalhes, já passei do tempo. Uma coisa muito importante, e isto também vem de pessoas do mesmo. Há aqui este médico, está ali embaixo, o Eric Topol. Para as pessoas que se interessam por estes assuntos de inteligência artificial com interação com a medicina, é uma pessoa a seguir. Ele é muito ativo no Twitter, agora no X. Este é um artigo sobre os imperativos da regulação nestas áreas, na utilização de Large Language Models ou IA generativa em cuidados de saúde. Ele salienta aí que é importante uh,
que é importante haver estes estándares de ética, já foi referido aqui anteriormente por quem falou antes, e proteção de privacidade, todos estes aspectos são muito importantes e são muito importantes neste contexto ainda. Portanto, isto é um bocadinho redundante. Estes slides são as várias aplicações do AI em healthcare, nomeadamente está aí da Drug Discovery, que o Hugo anteriormente já referiu, que há um impacto, vai haver um impacto muito grande pelo aumento do AlphaFold. Eu tinha, às vezes, um slide em que em 2023 foi descoberta, ou foi inventada, a palavra certa, não sei qual é, uma nova família de antibióticos. Há muito tempo que não era descoberta uma nova família de antibióticos e foi descoberta precisamente com a ajuda de técnicas de inteligência artificial. Portanto, como tinham desafiado para a pergunta era os médicos do futuro ainda serão humanos, eu trago a capa de um livro do Eric Topol, que eu gosto muito, é um livro excelente. Já é 2019, portanto já não cobre a parte dos Large Language Models, nem da parte da IA generativa, pois ainda é muito relevante. E aquilo defende neste livro a ideia de que, e está lá dito na capa, How Artificial Intelligence Can Make Healthcare Human Again. A ideia que ele defende neste livro é que a utilização de técnicas de tecnologia, como a inteligência artificial, vai permitir automatizar as tarefas mais repetitivas e mais técnicas da medicina e libertar os médicos para aquilo que é verdadeiramente relevante, que é a interação humana com o doente. E muito obrigado.